Medicina. Como ingressar numa faculdade de medicina? Qual a sua duração? Como ela é dividida? Medicina no Brasil em instituições públicas e privadas, qual a diferença? Se você faz medicina no exterior, como fazer após se formar? Depois de formado, qual é o caminho que o médico pode trilhar? Especializações, como elas são divididas e como o estudo funciona. Tudo isso e um pouco mais nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou médico e vamos iniciar então o nosso vídeo conversando sobre a faculdade de medicina. Então, a graduação de ensino superior em medicina, ela vai ter uma duração aí de 6 anos aqui no Brasil. Para que você entre em uma faculdade, em uma universidade, você vai precisar passar por uma prova de vestibular, seja ela uma prova arquitetada pela própria instituição que você deseja entrar ou através do Enem. Lembrando que o Enem vem ganhando muita força nos últimos anos, aí, né? Cada vez mais instituições vêm aceitando o Enem como método de ingresso. Além disso, como que funciona a faculdade de medicina depois que você entra? Então a faculdade de medicina é dividida em 3 ciclos de 2 anos, certo? Então sendo que o primeiro ciclo a gente vai chamar de ciclo básico, onde você vai ter matérias muito semelhantes às matérias que estudantes de outros cursos da área da saúde têm, como por exemplo, biologia celular, histologia, fisiologia, uma das mais importantes aí em questão de carga horária e bem conhecidas aí, mesmo por quem não faz medicina, é a anatomia, né? Então essas matérias, vários cursos de saúde vão ter. O que vai mudar um pouco vai ser a carga horária. O segundo ciclo que a gente vai ter, de mais 2 anos, vai ser o que a gente chama de ciclo clínico, que é quando o acadêmico de medicina ele vai entrar em contato com as especialidades propriamente ditas. Então ele vai começar a ter aulas de cardiologia, de pneumologia, de técnica cirúrgica e por aí vai. Então esses 2 anos subsequentes serão divididos dessa maneira. E os 2 últimos anos eles serão um período de internato. Ele é chamado assim porque você vai passar mesmo muito tempo dentro do hospital. E aí as atividades teóricas vão ser reduzidas e você vai colocar a mão na massa mesmo e vai trabalhar e vai participar de ambulatórios, de atividades intra-hospitalares, vai em postos de saúde e tudo mais. Além disso, a faculdade de medicina, então, ela tem a tendência de ser a faculdade mais longa que nós temos, não só porque são 6 anos, mas porque são 6 anos em duração integral. E isso depende de onde você for fazer. O local onde eu fiz a minha graduação em medicina, a faculdade toda tinha mais ou menos 8.000 horas, um pouco menos do que isso. Então você vai ver que é comum os outros cursos terem algo em torno de 3.000, 3.500 horas, então é menos da metade do que costuma ser a duração de uma graduação completa em medicina. Qual que é a diferença de você fazer em uma instituição pública e privada? Bem, claro que sempre existe uma diferença de instituição para instituição, mas de maneira geral, as faculdades públicas elas não terão mensalidade, enquanto as instituições privadas terão uma mensalidade atrelada a elas. Algumas com desconto, algumas você vai conseguir pegar uma bolsa integral, mas isso é menos frequente em medicina e costuma ser uma mensalidade bem salgada. E é nesse ponto aí que vai entrar o FIES, né? Doutor, se eu faço medicina aqui no exterior, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, o que eu vou precisar fazer para atuar no Brasil? Você vai ter que passar pela famosa prova do Revalida, que é uma prova que vai atestar os seus conhecimentos e comprovar que você é de fato formado médico e tem que é para ser o mínimo de conhecimento necessário para atuar como médico no Brasil. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Se você tentar praticar medicina fora do seu país, todos os outros locais vão pedir que você faça uma prova. Dependendo do local, vai ser muito mais do que somente uma prova, né? Vai ter a questão de prova de línguas e tudo mais, apresentar trabalhos, né? Então, isso é normal, não é algo exclusivo do Brasil, tá? No Brasil, a medicina ela tem somente um grau de título superior, né? De ensino superior. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, o médico ele tem uma graduação específica, né, para ele que eles vão chamar de Medical Doctor. Então, isso é separado, né? Quando a gente pensa naquela escadinha de ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, ele pula alguns degraus porque a faculdade de medicina ela é um pouco mais longa do que as outras, né? No Brasil, não. No Brasil, conta somente como um curso superior, né? Em alguns outros países, como eu citei os Estados Unidos, em Portugal, por exemplo, tem o grau de mestrado. Então, se você, médico brasileiro, quiser validar seu diploma, em Portugal você vai ter que fazer uma apresentação de um trabalho, de uma tese, como se fosse mesmo para você estar replicando esse mestrado, esse grau de mestrado que os estudantes que fizeram medicina em Portugal têm. E pensando na especialização, bem,
Um médico recém-formado, a gente chama ele de médico generalista, né? Então a gente tem o costume em algumas regiões de chamar de médico clínico geral, mas na verdade o clínico geral é alguém que faz uma especialização em clínica médica. Então o médico recém-formado ele é chamado de médico generalista, ele não tem nenhuma área de atuação específica. Se você quiser se especializar, você vai ter que optar por duas modalidades principais iniciando aí a sua especialização, sendo que a gente tem entre elas a residência médica, que ela vai ser um concurso público geralmente, né? Atrelado não necessariamente a uma faculdade, mas sim a um hospital, a uma instituição, né? Essa residência vai durar de 2 a 5 anos de acesso direto, ou então, se você contar o acesso direto mais a subespecialização ou a sua segunda residência, você vai poder ter uma duração aí mais prolongada, passando 6, 7, 8 anos, dependendo do quanto você for se especializando, né? Para o médico, a residência ela é mais interessante, visto que durante a residência, a gente chama de residência justamente porque o médico vai morar no hospital, vai residir no hospital durante esse período, né? Então ele vai passar aí 40, 50, 60 horas semanais, às vezes mais tempo do que isso, atuando especificamente naquela área dentro de um hospital. Enquanto na pós-graduação vai ser algo mais em EAD, serão encontros semanais, quinzenais, às vezes mensais, então ela tem uma carga horária bem mais reduzida. Isso reflete em quê? Reflete que, geralmente, quem faz uma residência vai sair com uma carga horária muito maior, com mais experiência, com mais conhecimento na área em que ele realiza a residência, quando comparada a uma pós-graduação da mesma área. Além disso, o médico que só faz pós-graduação, ele não é especialista. Então, se você faz residência em dermatologia, você é dermatologista. Se você faz uma pós-graduação em dermatologia, você não é dermatologista. Você vai ter que seguir uma série de critérios, você vai ter que fazer uma pós-graduação em um lugar que é certificado, que é reconhecido, e você vai ter que fazer então uma prova de título em dermatologia para que você possa se dizer dermatologista, fazer propaganda como dermatologista e carimbar como dermatologista, caso você tenha feito a pós-graduação. A partir do momento que você conclui sua residência, você é dermatologista, você não precisa necessariamente fazer uma prova de título, né? Como são divididas as especialidades médicas, né? Então eu vou focar aqui na parte da residência, que é a que a maioria dos médicos vão fazer e é aqui, como eu disse, tem uma importância maior para sua formação e ela vai te dar uma titulação melhor. A gente vai dividir a medicina principalmente em áreas de acesso direto e áreas de acesso indireto, ou que contém pré-requisitos. A gente vai ter entre as áreas de acesso direto, as duas principais serão a clínica médica e a cirurgia geral. Essas áreas elas serão áreas requisitadas para que você possa fazer a sua próxima especialização. Como assim? Por exemplo, se você quer fazer cirurgia plástica, você vai ter que fazer cirurgia geral antes. Se você quer fazer cardiologia, você vai ter que fazer clínica médica antes. Então, elas funcionam como pré-requisito. Você precisa fazer elas antes de seguir para outra especialidade que você deseja fazer. E outras áreas de acesso direto nós temos, por exemplo, a própria dermatologia, a oftalmologia, tanto a neurocirurgia quanto a neurologia clínica, ambas são de acesso direto também, e algumas outras. A duração dessas especialidades vai variar, sendo que hoje praticamente todas têm no mínimo 3 anos de duração, algumas, como a neurologia clínica, por exemplo, aumentaram recentemente essa duração. E pensando nas áreas que têm pré-requisito, né? Então, por exemplo, você fez os seus 2 ou 3 anos de cirurgia geral. Você vai ter que fazer ainda mais 3 anos de cirurgia plástica, ou 3 anos de urologia, ou 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. E se você fez sua clínica médica de 2 anos, caso você queira fazer, por exemplo, cardiologia, são mais 2 anos, reumatologia, são mais 2 anos, pneumologia, são mais 2 anos, oncologia clínica, são mais 3 anos. São os caminhos que o médico formado aí, que queira se especializar, ele vai ter que obrigatoriamente seguir. Em última instância, ainda nós teremos as outras especializações que serão dentro das especializações finais. Então, por exemplo, você pode fazer pediatria, que são 3 anos de acesso direto. Dentro da pediatria, você ainda pode fazer depois a pneumologia pediátrica ou a oncologia pediátrica, que vai variar a duração, aí geralmente é mais 1 ano, ou a neonatologia, que é mais 1 ano. Se você faz, por exemplo, cardiologia, você ainda pode fazer subespecializações dentro da cardiologia para mexer com hemodinâmica, para trabalhar na parte de arritmias. Então, dependendo o tipo de subespecialização que você for fazer, pode ser que a sua duração ainda
passe esses 4 anos da clínica da cardiologia, você faça mais 2, 3, 4 anos, né? Isso, somando com o período da faculdade, né, você pode ver que a formação médica ela é muito extensa. Então, são 6 anos da faculdade, pelo menos, mais 2 ou 3 no mínimo de alguma residência, sendo que a média vai ser de 4 a 5 anos, então isso dá mais de 10 anos só para que você se forme, tá? E, claro, né, todo mundo tem curiosidade dessa parte. Quanto que o médico residente recebe? Então, o médico residente ele recebe um salário de pouco mais de R$ 3.000, né, que ainda vai ter os descontos de impostos, né, via um concurso público que ele faz para ingressar nessa instituição, né, então ele tem uma remuneração bem abaixo do esperado pela maioria, né, isso é o que acaba freando muitas vezes o médico formado ou recém-formado de entrar e fazer a sua especialização logo depois de se formar. Então, concluindo, pessoal, isso foi um panorama geral de como funciona a medicina. Se você tem curiosidade de entrar, se você às vezes já é acadêmico e não sabe como funciona a divisão das especialidades, e se você é simplesmente um leigo que não tinha ideia da extensão da formação médica e de como as áreas são divididas. Eu posso fazer mais vídeos no futuro destrinchando mais algumas especialidades, né? Para quem não sabe, eu sou residente de clínica médica. Pessoal, se esse tipo de conteúdo lhes interessa, peço que vocês se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais e acompanhem o nosso trabalho para que vocês continuem sendo atualizados aí e deixem perguntas, comentários, críticas construtivas aí para que a gente venha melhorando sempre. Um abraço.